Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos orar? Amado e querido Deus e Pai, essa pergunta, ela é feita em muitos corações. O que faremos, o que poderemos fazer para herdar a vida eterna? Oh Espírito Santo de Deus, fala com cada um que nos ouve de maneira poderosa. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém? Esse texto é muito lindo, irmãos, é muito maravilhoso, e eu quero trazer uma mensagem de uma forma um pouco diferente hoje. Eu quero lendo e explicando para você o texto. Muitas pessoas iam até Jesus para ser curadas, outras para aprender, outras para serem restauradas, outras para que o Senhor trouxesse resposta para eles. Mas este homem, que era um juiz, um letrado, um doutor, a Bíblia fala que ele era um doutor da lei, ou seja, ele era um juiz, ele era um principal, ele era um homem de muito conhecimento da lei, dos preceitos da lei judaica. E a Bíblia deixa bem clara qual foi a intenção dele de ir até Jesus. Olha, ele foi até Jesus para fazer o quê? Olha que interessante, qual foi o intuito daquele homem? Tem gente que vem até uma igreja, ou vai até uma igreja com esse mesmo intuito. Qual o intuito? Ele foi com o intuito de provar Jesus. Eu quero ver se é mesmo, se não é. Eu quero achar o erro, eu quero achar a falha, eu quero pegar um erro dele, um erro dela. Tem pessoas que procuram vídeos, procuram palavras, procuram coisas, não para ser abençoado, mas para achar defeito, para achar erro. E você vai achar erro. Em mim você vai achar muitos erros, nos pregadores você vai achar muitos erros, nas pessoas você vai achar muitos erros, mas em Jesus não tem jeito, porque Jesus ele é perfeito. Com Jesus não tem jeito, meu filho. Ele até tentou, mas vamos ver como que Jesus tratou essa pessoa. Essa pessoa foi lá para achar o erro, para achar a falha, e olha só como que Jesus trata ele. Ele foi ali então para provar Jesus e pergunta, olha a pergunta dele muito sábia. E você vai ver que Jesus aqui no texto, ele elogia ele pela sua sabedoria. Muitas pessoas ainda na igreja não entenderam o que é vida eterna. Vida eterna é uma herança. O que eu faço? Ele perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que é você herdar alguma coisa? Quando você tem um pai rico e o seu pai morre, o que ele deixa para você? Então ele sabia que era uma herança que vinha do pai. Ele sabia que não era algo que ele podia construir. Ele sabia que era uma herança. E é isso que você tem que entender, é uma herança. Qual herança que você deseja para a sua vida? Tem pessoas que lutam a vida inteira para deixar uma herança para o filho aqui na terra, para deixar herança, deixar coisas aqui. Só que a hora que você morre, você pode deixar muitas coisas para as pessoas, mas as pessoas não vão lembrar das coisas. O que marca as pessoas não é aquilo que você deixou de bens, não. No velório ninguém fala do carro, ninguém fala da casa, não. Quando a pessoa morre, sabe o que ela realmente deixa? O que você fez a outra pessoa
sentir na vida. Puxa, o meu pai era companheiro. Puxa, minha mãe era guerreira. Ele não vai falar da casa que eles deixaram ou não deixaram. O que é importante é o que a gente faz as pessoas sentirem. Então, o Senhor, Ele tem uma grande preocupação com isso. Agora, a herança, nós precisamos entender sobre a herança. A herança é adquirida a partir do momento que eu faço parte de uma família. Então, se você fizer parte da família de Deus, do Senhor, se você aí hoje, enquanto você é criatura não é filho, você não tem herança. Para você herdar o reino dos céus, você tem que ser filho. Se eu fosse você, eu faria essa pergunta também: o que eu preciso fazer para ser herdeiro? Primeira coisa que você precisa entender: precisa ser filho. Se não for filho, não tem herança. O advogado vai lá, ele vai abrir. Quem que faz parte da herança? Os filhos. Você tem que ser filho, tem que ser filha. Não adianta você achar que é filho. Olha, eu acho que eu sou filho. Não, tem que estar tem que estar no documento que você é filho. Teu nome tem que estar escrito. Ei, teu nome tem que estar escrito no livro da vida. E se você não tem essa certeza, eu quero ler com você esse texto para você sair daqui hoje, e você que vai me ouvir pela internet também, você possa criar essa certeza no seu coração. Amém? Ele pergunta então: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde, está aqui a resposta. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Por que Jesus não respondeu para ele e fez uma pergunta sobre lei? Você percebe que Jesus sabia que ele era um príncipe, um conhecedor, um doutor, um PhD, um Sérgio Moro da vida, conhecedor da lei, um juiz. Então o que ele faz? Ele fala assim: viu, você não é um grande conhecedor da lei? O que a lei fala que você tem que fazer para que você possa herdar a vida eterna? Vamos ver a resposta desse doutor. O que está escrito na lei? Como que você interpreta isso? E ele respondeu. O homem respondeu. Tem gente que usa esse texto aqui pensando que é Jesus que falou. Mas aqui é ele falando. Quem está falando é o doutor da lei que está falando aqui. Ele respondeu: como que eu faço para herdar a vida eterna? O juiz aqui, o doutor, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quem está falando isso aqui? O conhecedor da lei. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a resposta desse homem. Vamos ver agora o que Jesus fala da resposta dele. Então Jesus lhe disse: respondesse corretamente, faze isto e viverás. Aquele homem sabia o que precisava fazer. A teoria ele sabia, e muito bem. Jesus diz: parabéns, você conhece, mas não basta conhecer. O Senhor não quer que apenas você conheça Ele, Ele quer que você viva com Ele. E olha só como continua a história. E ele então, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Olha que pergunta que ele fez: quem é o meu próximo? Ele está dizendo assim: olha, eu não tenho problema com Deus, o meu problema são com as pessoas. Só que Jesus vai explicar um negócio aqui: se você está bem com Deus,
você resolve seus problemas com as pessoas. Vamos voltar aqui no começo do texto. Qual era a intenção desse doutor da lei? Aprender com Jesus? Ser abençoado por Jesus? Não, era achar uma falha, achar um erro para julgar ele, dizendo: tá, isso você está errado. Ele queria julgar, ele queria achar uma falha, ele queria achar um erro em Jesus, ele queria provar, não queria ser abençoado. Não era essa a intenção dele, não. Ele foi lá para ver se era isso mesmo, e ele conhecia muito, tanto que Jesus falou: muito bem, você sabe muito bem, é só você fazer isso e viverás eternamente. Aí ele, querendo se justificar, agora ele quer apertar Jesus. Vamos ver agora o que Jesus vai falar. Quem é o meu próximo? Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, você pode ser um doutor que está me ouvindo aí, você é um doutor na lei, nas regras, no conhecimento humano, mas nas coisas espirituais você é um menino. Jesus viu a meninice do coração dele e falou: olha, para você entender o que eu vou lhe falar, olha o amor de Jesus. Ele foi lá para provar Jesus, e Jesus resolveu restaurar aquele homem e mostrar a verdade para ele. Olha o que Jesus faz. Jesus usa uma coisa que ele sempre usava para ensinar as pessoas, uma coisa chamada parábola. O que é uma parábola? Parábola é como se fosse uma historinha de criança. Ele olha para a pessoa e fala assim: essa pessoa não tem capacidade de entender de forma muito clara as coisas, então vou ter que contar uma historinha de criança. E quem era esse homem? Um grande juiz. Só que Jesus olha para ele e vê a infantilidade espiritual. Você pode ser PhD em qualquer coisa do mundo, mas se você não conhecer as coisas de Deus, você é um menino na fé. Aí Jesus fala assim: para ele entender, eu tenho que contar uma historinha. O que é uma parábola? Não é algo, é algo que não aconteceu. É aquela historinha que você conta, você que é criativa, que é criativo, você senta com o seu filhinho para ele dormir. Eu me lembro, eu não sei se meus irmãos se lembram disso, mas eu me lembro, eu tenho um irmão, tenho um grande carinho por ele, faz tempo que a gente nem se vê, o Edmir, e eu gostava demais. Eu não sei se os meus irmãos gostavam, mas eu gostava de chamar ele para contar história para nós. E ele contava umas histórias, e ele gostava de contar história de carro. Olha, eu devia ter uns 3 anos, 2 anos de idade, e eu viajava naquelas histórias, e daqui a pouco, a hora que eu vi, eu estava dormindo, porque ouvir histórias é muito gostoso. Jesus usa uma história para mostrar para mim e para você quem é o nosso próximo, e principalmente para mostrar para os hebreus e judeus quem era o próximo deles. Jesus vai agora e conta uma parábola. Vamos ler a parábola? Jesus prosseguiu dizendo, agora ele conta uma parábola, a historinha. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de terem roubado ele e causado muito sofrimento, retiraram-se, deixando ele quase morto. Casualmente, olha a historinha, nessa mesma estrada, nesse mesmo lugar, casualmente descia, nessa mesma estrada, um sacerdote, sacerdotão com roupa sacerdotal, um pastor de terno, gravata, Bíblia, um padre com toda aquela roupa, um grande um guru com aquelas roupas de pano, descalço, descendo, sacerdote, aquele que dirige os outros, aquele que Deus escolheu para ser acima dos outros, o sacerdote. Olha Jesus explicando sobre os sacerdotes, todo tipo de sacerdote, contando uma historinha para a gente entender, para você entender. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo aquele rapaz que foi assaltado naquela estrada, ele foi assaltado, ele apanhou, e ele estava quase morto na estrada. Esse sacerdote passou, e vendo, passou bem longe, ele olhou,
e viu, é problema. Eu sou sacerdote, o meu negócio é lá na igreja, o meu negócio é lá na sinagoga, o meu negócio é no meu templo budista, o meu negócio é lá na minha catedral católica, o meu negócio é na minha igreja evangélica. Gente caída na rua não tem nada a ver comigo. Se deixar, eu passo por cima do carro, porque hoje o pastor tem carro blindado, o padre tem segurança, é ator, é isso e aquilo, então ele nem vê quem está na rua. No Brasil não tem isso. Eu estou contando uma historinha, aqui não existe isso. Então, hora que viu a pessoa caída na rua, toda machucada, ferida, o sacerdotão olhou e falou: quer saber, vou até sair daqui de perto. Passou longe. Jesus contando a historinha para o juiz. Olha só. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de longe. Eita, os camaradas arrebentaram no louvor, tocaram muito na igreja, o povo chorou na adoração, estava todo mundo lá adorando na igreja, o músico cantou, o ministro de louvor, o levita fez todo mundo chorar, entrar na presença de Deus, coisa maravilhosa ali, né? Na celebração da missa, na celebração do culto, na celebração esotérica, lá nos cânticos dele, não sei aonde, estava lá fazendo o seu trabalho, cuidando das coisas na igreja, e por acaso esse cantor que todo mundo aplaude, que todo mundo tem CD, que todo mundo quer tirar foto, que todo mundo grita, por acaso esse camarada estava passando o mesmo caminho, e tinha um camarada que tinha acabado de ser roubado, todo ferido, machucado, jogado no chão, quase morto. Ele olhou aquilo e falou: ih, rapaz, isso aí não é comigo não. Passou bem de longe, falou: não quero nem mexer com isso, que isso é zica, é problema, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já fiz o povo adorar, hoje o povo já veio beijar eu, aplaudir, dizer que eu canto muito, que eu adoro muito, que eu toco muito, já pediram autógrafo, já gritaram no show. Eu não tenho, e eu estou cansado, eu já fiz a minha parte com Deus lá. Esse camarada, eu não tenho nada a ver com isso. Passou de longe. Olha a historinha, parece que é uma história meio contemporânea, né? Olha aí. Então o levita passou também, a Bíblia fala que ele passou de longe. E também no mesmo caminho, três tipos de pessoas. E no mesmo caminho, certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se a ele, chegou até os seus ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando ele sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa ele gastar a mais, eu te trarei quando eu voltar. A pergunta de Jesus agora: qual desses 3 parece ter sido do homem que caiu na mão dos salteadores? Perdão, qual desses 3 te parece ter sido o próximo? Desculpa, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Agora responde o doutorzão. Respondeu, olha o que a palavra na minha Bíblia diz aqui, dizendo aqui, ó. Respondeu o intérprete da lei. Quem que interpreta a lei? Juiz. O bonzão. O juizão. O sabe tudo, agora vai falar com Jesus. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Olha o que Jesus fala para ele: você não me perguntou o que fazer para ter vida eterna? Então lhe disse: vai e procede você
do mesmo jeito. Só que tinha um problema, ele era um juiz da lei judeu, e judeu não conversava nem conversava com o samaritano, nem olhava na cara de samaritano, nem de outras pessoas. Era um povo exclusivista, sou eu e eu. E Jesus disse: samaritano, o bom samaritano, o samaritano, e sabe quem estava caído lá? Um judeu. Os próprios judeus não ajudaram ele. E você sabe por que eles não ajudaram? Porque eles eram religiosos demais. Olha aqui para mim, você sabe por que ele fala de sacerdote, de levita? Sabe qual dia que era o culto deles? Sábado. E a lei dizia que eles não podiam fazer nada no sábado. Jesus estava mexendo com mais coisa que você imagina. Ele conhecia a lei, ele sabia que na lei, no sábado, o sacerdote não ia fazer nada, o levita não ia fazer nada, eles nem comida aqueciam, nem fogo acendiam, não fazia nada. Era no sábado. Se eles estavam passando aquele dia de culto, porque era num sábado. Aí Jesus ensina o que é culto. Culto é muito mais do que você vir numa igreja, num templo. Culto é você amar o seu próximo quando ele precisa. Culto é você dar a mão para aquele que você não conhece, caído, e abrir mão do seu culto a Deus. Ei, olha aqui para você, nunca ouviu isso? Não existe em lugar nenhum, você vai ouvir, agora vai aprender. Culto a Deus é abrir mão do seu conforto em prol do próximo. Eu vou repetir isso porque nem sou eu que estou falando, é o Espírito Santo, então grava aí. Culto a Deus é abrir mão do seu conforto em prol do seu. Vou repetir: culto a Deus é abrir mão do seu conforto em prol do seu próximo. E o que as pessoas querem numa igreja? Querem conforto. Ele não vê o teu melhor lugar, o melhor ar-condicionado, o melhor equipamento de som, o melhor estacionamento. Se não tem estacionamento, fica longe, vai ficar bravinho. Se alguém pega a vaga dele, tudo. Tem gente, irmãos, que briga no estacionamento da igreja por causa de vaga, por causa de carro. Ele não sabe o que é culto, ele não leu nem esse texto, que ele pode até ter lido, mas ele não entendeu. Mas você que vai me ver, você que está aqui hoje, você nunca mais vai fazer um culto qualquer para Deus. Você não está aqui simplesmente para fazer um culto, sentir algo, dar um glória, pular, não. Nós estamos aqui para aprender a servir o nosso próximo. Então Deus, Ele derrama a sua graça sobre nós, para que a graça seja estendida sobre todos. Queridos, olha que coisa interessante, é abrir mão. Quando eu abro mão da herança da terra, quando eu abro mão do apego do dinheiro, quando eu abro mão do meu conforto, quando eu abro mão da minha vida para instigar, para abençoar pessoas, para fazer algo pelo meu próximo, sem ninguém ver, sem ninguém saber, porque naquela estrada ninguém viu. As pessoas querem fazer, quer sair no jornal. As pessoas querem fazer, quer botar na televisão. Viu? Ninguém precisa ver. Deus vendo, a glória é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Agora eu quero deixar uma pergunta no seu coração. Existem 3 tipos de pessoas aqui nesse texto. E eu quero deixar essa pergunta no seu coração para encerrar essa mensagem. Qual dessas 3 pessoas você é? Existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de maneira de viver a vida, 3 tipos diferentes de amar o nosso próximo. E essa história do bom samaritano, ela nos ensina 3 grandes verdades. Então, qual é a grande aplicação que nós podemos ter na nossa vida, que eu quero trazer de forma assim, bem rápida, só deixar a pergunta no seu coração. 3 tipos de pessoas aqui. A primeira delas, que é o sacerdote, ele acha que está bem com Deus, como muita gente. Ele pensa nele,
Quantas pessoas você fala assim: olha, eu amo a Deus, Deus está acima de todas as coisas. Se você ama a Deus, logo isso vai replicar nas outras pessoas. Agora a pergunta que você tem que fazer para você: que tipo de pessoa que eu sou? Eu sou aquela pessoa que sou uma coisa na igreja, eu sou uma pessoa amorosa na igreja, e fora dela, qual tipo de pessoa eu sou? Você tem que fazer a pergunta para você. Eu amo, porque o sacerdote dentro da igreja, ele amava as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele dava carinho para as pessoas, mas fora dali, ele passou longe. Os levitas, outro tipo de pessoa, eles levavam as pessoas a sentir alegria, eles levavam as pessoas a sentir emoção, alegria, a presença de Deus, mas só no templo, só para todos verem. Faziam isso por obrigação, faziam isso porque eles precisavam fazer isso, mas lá fora, quando eles viram alguém sofrendo, eles não quiseram levar alegria. Eles poderiam ter parado, mas também resolveram não parar. Eles levavam alegria nos lugares onde todos viam. Eu não sei se você está preocupado com o que os outros acham, porque quando a gente faz as coisas públicas, fica claro que a gente está preocupado com o que as pessoas acham de nós, e a gente não está preocupado com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E a terceira pessoa é aquela que nem na igreja estava, mas que fez a diferença. Eu gostaria que você refletisse. Você está na igreja, talvez você sinta muito prazer em adoração, talvez você sinta muito prazer em pregar, em fazer coisas, mas na hora de você obedecer a palavra, e Jesus, encerrando aqui, ele fala assim: olha, eis que vos dou um novo mandamento. No Antigo Testamento, você tinha que amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu te dou um mandamento novo: ame o teu próximo, dizendo para os discípulos. Olha aqui para mim, discípulos, agora não é para a multidão, é para os discípulos. Agora a coisa mudou. Na lei você tinha que amar o próximo como você mesmo. Ou seja, você não deseja para o outro aquilo que você não deseja para você. Agora a coisa apertou um pouquinho, gente. Agora Jesus chama os discípulos e fala: dou um novo mandamento para vocês, uma nova lei. Qual? Agora vocês não vão amar mais como vocês se amam, porque nem para se amar vocês prestam. Olha o que Jesus fala. Então sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão amar as pessoas como eu amo vocês. Qual a referência de amor de pastor? Referência de amor de músico, de cantor? É essa referência que você vai ter? Não. Você vai ter a referência de Jesus. Você vai olhar para Jesus. Chega de ser decepcionado com homens e mulheres. Para de olhar para o homem e para a mulher, porque cantor cai, pastor cai, padre cai, grandes sacerdotes caem, mas Jesus sempre está de pé. E se tem alguém vendo esse vídeo e está decepcionado, se tem alguém aqui decepcionado com homens, esse espírito de decepção vai sair, porque você não tem que olhar para o amor do homem, mas para o amor do Senhor Jesus, para o amor de Deus. E eu encerro lhe dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viva isso e terás a vida eterna. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas bem forte para Jesus.